Tá bem? Presidente, muito obrigado pela oportunidade da conversa. A satisfação minha poder estar aqui com o senhor, professor. É uma conversa que ocorre dentro de uma série de pequenos vídeos idealizados pelos estudantes brasileiros aqui em Harvard. E a ser chamada Conversa sobre o Futuro do Brasil. O senhor é o vice-presidente eleito por uma maioria decisiva dos brasileiros e é o sucessor constitucional do presidente. E é nessa qualidade que estamos tendo essa conversa. Presidente, a característica mais marcante do nosso país é sua vitalidade. Uma vitalidade assombrosa, anárquica, quase cega. A nossa tragédia histórica tem sido negar à maioria dos nossos concidadãos os instrumentos e as oportunidades para transformar essa vitalidade em ação fecunda. Nós vivemos recentemente um período em que o nosso modelo de desenvolvimento privilegiava a democratização do consumo, financiada pela produção e exportação de recursos naturais ou de commodities, pouco transformadas pela inteligência humana. E esse projeto se exauriu, chegou aos seus limites, embora tivesse alcançado efeitos importantes na diminuição da pobreza. Agora, precisamos partir para outra. Precisamos organizar um rumo de desenvolvimento calcado na democratização das oportunidades e das capacitações. Uma estratégia de desenvolvimento que equipe esse dinamismo tremendo do Brasil e que aborde os brasileiros não como beneficiários a cooptar, mas como agentes a empoderar. Como é que o senhor está vendo essa tarefa histórica nossa nesse momento? Essa tarefa, né, professor, ela é uma tarefa que ela não se resolve num curto prazo. Né? Então, nós que estamos assumindo o governo agora, né, nós consideramos que a nossa responsabilidade é abrir o caminho para esse novo ambiente, uma abertura de caminho que nós temos que fazer com as reformas que estão sendo planejadas. Mas no aspecto específico que o senhor colocou, que é a democratização das oportunidades, né, nós temos que inverter a lógica dos nossos investimentos em educação. Ao longo aí dos últimos anos, nós investimos muito na educação superior e abandonamos, né, a educação básica. Então, hoje nós temos uma deficiência muito grande, nós temos uma evasão da escola enorme e nós temos uma quantidade significativa de jovens que chegam na universidade sem estar capacitado para lá chegar realmente. Então, nós temos que buscar esse investimento na educação de base. Nós vemos aí os nossos índices no PISA, que são os índices mais baixos, porque a nossa juventude não consegue terminar as provas, porque tem dificuldade em interpretar as questões. Né? Então, essa é a nossa visão, que esse aspecto nós temos que trabalhar e trabalhar muito forte, para que haja, então, a inclusão dessa enorme massa de brasileiros que está fora. E a democratização das oportunidades econômicas e das oportunidades de educação teriam de caminhar juntas, não? Passo a passo. E isto ocorre, presidente, num contexto mundial em que começa a surgir no mundo um novo debate a respeito do desenvolvimento. Até recentemente, a fórmula do crescimento econômico para os países em desenvolvimento se resumia a uma palavra: industrialização. A indústria convencional. Ela era a vanguarda.
mas ela está deixando de ser vanguarda porque há uma nova vanguarda que chamamos a economia do conhecimento, baseada em conhecimentos densos, em tecnologia avançada e em práticas de inovação permanente. Ela, nas grandes economias do mundo, existe em todos os setores da produção, porém em cada setor como uma franja excludente, que exclui a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí é que surge o dilema. A fórmula antiga, a industrialização convencional, está deixando de funcionar. Mas a alternativa, que seria uma forma includente da economia do conhecimento, não existe, porque a economia do conhecimento só existe nessa forma elitista, excludente. Esse é o problema que o mundo está querendo resolver. E é um debate que ainda não conseguimos instaurar no Brasil. O Brasil é uma grande anarquia criadora. Tem muito da matéria-prima, não só natural, mas também humana, para avançar nesse caminho da economia do conhecimento. Mas nós precisamos organizar essa tarefa. E ela claramente não se cinge apenas ao acerto das contas públicas. O acerto das contas públicas é necessário como preliminar, mas é uma condição que, embora necessária, está muito longe de ser suficiente. Qual é seu pensamento a respeito do enfrentamento desse dilema? Bom, esse dilema, não é, professor, o que acontece? Nós estamos muito atrasados nisso aí. Até porque a nossa própria industrialização ela não atingiu a sua plenitude. Sim. Não é? Nós ainda estamos, não é, com uma produção que o valor agregado nela ainda é relativamente pequeno quando comparado com outros países que atingiram um estágio de desenvolvimento maior. Então eu julgo que nós ainda temos esse gap para ter que transpor, né? Mas ao mesmo tempo, né, pelas características do mundo de hoje, dessa transformação permanente, essa necessidade de que haja uma iniciativa constante, né, e inovação o tempo todo, porque quem não está inovando está ficando para trás, nós vamos ter que fazer esses dois trabalhos paralelos, nós vamos ter que avançar na nossa questão da industrialização ainda, né? Nós temos áreas no nosso país que são totalmente desprovidas, né, de capacidade nesse sentido. O senhor olha, por exemplo, a Amazônia, né? O senhor tem aquele polo da Zona Franca de Manaus, que ele pode ainda render mais se nós colocarmos os investimentos corretos e, obviamente, dentro aí da visão de desenvolvimento sustentável por causa da questão da Amazônia. E a questão da indústria do conhecimento, como o senhor está falando, né, eu vejo que nós teremos que buscar alguns nichos dentro do país, né, de avanço tecnológico mesmo, e já como o senhor mesmo tocou, é algo excludente, e concentrar o esforço naquele nicho e procurar para o resto do país vencer o gap, né, que nós temos em relação à própria industrialização e à exclusão social, né, que existe aí com uma parcela que eu posso dizer quase metade da população brasileira, ela ainda não entrou, né, no sistema. Ela vive na periferia. Mesmo porque, presidente, essa tarefa haverá de tomar forma distinta em cada região do país. Nós temos, como o senhor conhece intimamente, esses mundos diferentes dentro do Brasil. A política nacional de desenvolvimento só vai ser realidade quando tocar o chão dessa vida regional. O senhor mencionou a Amazônia. A Amazônia é um caso característico. Em cada uma dessas regiões, o Brasil tem uma chance para se reinventar. Na Amazônia, nós temos aquela riqueza extraordinária do complexo verde, da floresta e da savana subtropical, o cerrado, fora. E temos o complexo industrial e urbano, mas, como na Zona Franca de Manaus. Mas praticamente não existe qualquer vínculo entre um e outro. E temos que construir a tecnologia apropriada, a ciência necessária, as inovações econômicas para assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. E isso é uma revolução. Aí eu que vejo uma grande oportunidade
de transformar em profundidade a nossa concepção da política regional. Não seria uma política de compensações para o atraso relativo, seria uma política de instrumentalização das vanguardas emergentes em cada região do país. E esta seria uma tarefa unificadora. Eu vejo que agora no Brasil está avançando o federalismo cooperativo. Os governadores em cada região do país estão se organizando e as regiões começam a propor as suas próprias estratégias de desenvolvimento, em vez de esperar salvamento de Brasília. Não lhe parece muito auspicioso esse processo? Tremendamente auspicioso, professor, porque o senhor sabe muito bem, o Brasil são 5 países em um. Sim. Né, as características regionais que nós temos. Né? O senhor sabe que o nosso federalismo sempre foi às avessas. Né? As coisas sempre foram top-down, e não Sim. como a concepção real do federalismo, que elas vêm caminhando desde o município, o estado, até chegar ao governo central. Ao longo aí do último processo eleitoral se colocou muito essa questão aí, que é aquela frase que ficou marcada aí do menos Brasília, mais Brasil, né? Que é uma ideia que nós temos, né? E o ministro Paulo Guedes, a gente conversa muito a esse respeito, né? E nós temos que cada região tem a sua vocação, né? A coisa não pode ser, uma decisão de Brasília, ela não vale para os 5 países diferentes que nós temos lá dentro. Então, o senhor olha, a questão da Amazônia, né, o problema de manter a floresta como está, explorá-la de forma coerente, né? Nós vamos ter no futuro próximo essa questão do mercado de crédito de carbono, onde nós temos muito para oferecer. O senhor pega o Nordeste com uma vocação para a produção de energia limpa, né, energia eólica, energia solar, né? O Centro-Sul já industrializado, a parte do Centro-Oeste com a produção agrícola, que consegue ter 3 safras por ano lá. Então, essas soluções, né, terão que passar exatamente por esses grupos regionais. Então, o senhor já viu que se juntaram os governadores do Sul e do Sudeste, os do Nordeste, né, já andaram trabalhando. Nós temos que trazer agora os governadores da Amazônia para conversar também. Então, as ideias elas estão andando, estão progredindo nesse sentido. Agora, presidente, o Brasil no mundo. Projeto interno forte há de ter por contrapartida projeto externo forte. E nós temos grandes tarefas. Política exterior, entendo, não pode ser expressão de ideologia de esquerda ou de direita. Tem que tratar dos interesses e dos ideais duradouros do país. E aí eu vejo algumas grandes tarefas. Na nossa vizinhança, na América do Sul, nós temos que levantar a convergência entre as repúblicas sul-americanas. Não pode ser um acerto meramente mercantil. Tem que ter por base o compartilhamento de uma estratégia de desenvolvimento. Nós temos grandes recursos naturais na América do Sul, mas muitas vezes usamos esses recursos como uma espécie de válvula de escape, em vez de usá-los como base para financiar o salto da qualificação produtiva. Na relação com os Estados Unidos e o Brasil são países muito parecidos em diversos aspectos. O Brasil talvez seja o país no mundo mais parecido com os Estados Unidos. E ali também temos que construir uma relação em que o vínculo com os Estados Unidos sirva à nossa qualificação técnica, educacional, produtiva e se insira dentro de uma visão do mundo. Nós compartilhamos interesses geoestratégicos com os Estados Unidos. Agora, nesse momento em que a China começa a avançar no hemisfério ocidental. E temos que ter uma visão alta, de pensar grande, e não apenas pensar em trocas comerciais miúdas. E a China, nós temos que reconstruir a nossa relação com a China. Não tem sentido enviarmos para a China
os recursos não transformados da natureza e receber de volta tudo que a inteligência humana produziu. Mas não é para antagonizar a China, é para qualificar a nossa relação, redirecionar a nossa relação. A mim me preocupa, presidente, sentir que não temos conseguido ainda organizar esse grande projeto de política exterior que sirva ao seu erguimento nacional. Qual é seu pensamento a respeito? Eu concordo com o senhor aí, essa questão da organização, projeto de política externa do país, né? Nós estamos meio, digamos assim, agindo randomicamente. Né? O mundo de hoje, né, não tem dúvida que nós temos uma hegemonia militar, né, e já ameaçada econômica e tecnologicamente dos Estados Unidos. Né? Essa ameaça econômica e tecnológica é o erguimento da China, que vem avançando com uma velocidade muito grande, um mercado consumidor enorme, porque uma população de quase 1,4 bilhão de habitantes, né? Se metade estiver consumindo, é muita gente. Sim. Né? Então é algo que fortalece a China. O senhor sabe muito bem a história da China aí ao longo dos últimos 20 séculos, aí, vamos colocar, ela só teve mal em 2 séculos e meio, no resto ela teve bem. Né? Já foi o país mais, a economia mais pujante, perdeu e agora está voltando. E nós temos que nos colocar nisso aí. Sim. Temos que colocar nesse posicionamento entre Estados Unidos e China. Me preocupa, né, essa guerra comercial que vem sendo travada. Né? Até outro dia nós discutimos esse assunto, né? Parece até que se renasce o dilema de Tucídides aí, nessa história toda. Né? Então o Brasil tem que saber se posicionar. Nós temos sido muito questionados na questão dessa relação com os Estados Unidos, e eu tenho sempre declarado que o Brasil e os Estados Unidos, eles têm uma visão de mundo mais ou menos parecida, em termos de valores. Né? E eu acho que isso é importante. Agora, presidente, traduzir esse entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos em aliança militar não lhe parece perigoso e uma violação das nossas tradições? O senhor sabe que nós tivemos uma aliança militar no período da Segunda Sim. Guerra Mundial, né? Sim. E durou até os anos 70, Sim. ali, quando o presidente Geisel denunciou o acordo. Né? Eu não vejo essa questão, né, de aliança militar como algo precípio e finalístico para nós. Eu acho que a nossa relação tem que ser relação de Estado, independente do governo de turno. E é isso que nós temos que construir e deixar assentada essa base. Né? Se entender que existe a busca constante do benefício mútuo para os dois países. Né? E jamais deixando de lado a China. Nós temos que saber transitar nesse mundo. Nessa relação triangular que temos que construir. Exatamente. Né? E como o senhor falou, nós temos que galgar um espaço maior. Eu sou o presidente da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, estamos indo lá no final de maio, exatamente para colocar foco nessa nossa relação. Sim. Né? Sairmos do mero exportador de commodities para colocar valor agregado na nossa cadeia. E surge um problema profundo que não sei se apreciamos corretamente no Brasil. O problema mais sutil da política exterior de uma potência emergente como o Brasil é que, de um lado, temos que buscar uma posição melhor na ordem mundial que existe, mas, de outro lado, qualquer potência emergente, como foi os Estados Unidos na sua época, é necessariamente uma potência revisionista, busca mudanças nessa ordem. Por exemplo, busca uma ordem mundial de comércio que não proíba os experimentos institucionais necessários ao seu erguimento da nossa economia. E temos que conseguir reconciliar o lugar ao sol na ordem existente com a revisão da ordem. E para isso precisamos de um ideário que unifique o país. Nesse aspecto, professor, né, eu sou muito realista, né, eu sou da linha realista em questão de política externa. Né? A ordem pós-Segunda Guerra Mundial não foi rompida. Ela continua aí, o mundo continua redondo, apesar de ter a turma agora que diz que a Terra é plana, né? Mas o mundo continua redondo e
aquelas 5 grandes potências ali que emergiram da Segunda Guerra, elas procuram manter um domínio. Um condomínio envelhecido. Exatamente, que a gente não tem conseguido furar esse bloqueio. Então nós temos que buscar uma estratégia para, não é, que essa correlação de forças mude. Sim. Né? Agora, o senhor tocou na questão das Forças Armadas, que a mim me sensibiliza muito. O senhor sabe que eu trabalhei intensivamente na formulação da Estratégia Nacional de Defesa. Um dos temas que me preocupam é que eu vejo que não conseguimos estabelecer no Brasil como uma causa nacional e popular o debate sobre nossa defesa. O Brasil tem uma situação singular na história moderna. Talvez seja o único país de dimensão continental que emerge sem querer imperar. Mas nós não queremos viver num mundo em que só os meigos estão desarmados. A defesa é necessária ao país para podermos dizer não e para abrir um caminho, quando necessário, um caminho rebelde no mundo. E sinto o risco de um paradoxo. No momento em que os militares estão muito presentes no governo, estão conduzindo o próprio Ministério da Defesa, paradoxalmente, a causa da defesa parece quase ter sumido do debate nacional. A discussão que eu vejo é uma discussão sobre aposentadoria, salário e a defesa. E como é que vamos estabelecer um vanguardismo operacional e tecnológico na nossa defesa? Isso faz parte também de uma mudança cultural, não é, professor? Porque, como o senhor colocou, culturalmente, né, as elites brasileiras, né, e elite eu vou falar aqui, aquelas pessoas que têm o conhecimento, que estudam, que leem, né, que se aprofundam sobre assuntos, historicamente sempre deixaram a defesa de lado. Diferente, como o senhor vê aqui nos Estados Unidos, da quantidade de gente que discute o assunto, que debate o assunto nas universidades e em outros fóruns. Lá nós não temos isso, nós temos que construir isso aí. Né? Ou seja, trazer os civis, porque não pode ficar única e exclusivamente na mão dos militares, o senhor sabe disso. Sim. Né? A visão do militar sempre é uma visão técnica. Né? E na nossa história, presidente, é interessante observar que, afora esse episódio recente da Estratégia Nacional de Defesa, o outro momento em que houve um grande pensamento reformador sobre a defesa foi na época do ministro João Pandiá Calógeras, no governo de Epitácio Pessoa, em que havia como contraparte um movimento civil da Liga de Defesa Nacional, conduzida por gente como Olavo Bilac. E foi um momento importante. Nós temos que ver um outro momento como aquele, mas agora acoplado à construção desse projeto nacional forte. Podemos nós, os ativistas desse ideário, contar com a sua simpatia? Mas total, professor, total. Eu julgo que isso é fundamental para que esse debate entre realmente dentro do nosso país, se enraize dentro do país. A gente vê muito tímido isso. E também o que ocorre hoje, né, professor, vamos olhar assim, os problemas da ordem econômica e social no país hoje são tão grandes, né, que às vezes a defesa fica um pouco de lado, porque nós temos que buscar solucionar esses problemas. Mas o complexo industrial da defesa seria um dos grandes mananciais do vanguardismo tecnológico e produtivo. Não, o senhor sabe disso muito bem, né? Aqui nesse país, né, a tecnologia que está nos filmando aqui, ela nasceu dentro do complexo da defesa. Sim. Né? Então, lá no Brasil, agora nós tivemos aí essa semana a feira lá de latino-americana aí da área de defesa, né? E com equipamentos muito bons já produzidos por nós, o foguete agora que a Avibraz está produzindo, que vai alcançar 300 quilômetros, ele já voou mais de 100, obedecendo tudo. Então nós estamos com um avanço tecnológico dentro do país que vai nos dar, em determinada fatia do mercado, uma posição muito boa. Agora, uma reflexão final, presidente.
nós estamos num momento de grande desorientação. Há muito envenenamento, muito antagonismo, muito ódio, muito sectarismo. E para construir um rumo, nós vamos precisar nos unir. E nos unir de uma forma que atravesse barreiras ideológicas tradicionais. Eu sinto que o grande foco disto seria a construção de um projeto nacional voltado para o empoderamento dos brasileiros, não a cooptação. Empoderá-los como agentes, não apenas cooptá-los como beneficiários, na economia e na educação e também na política. Mas para isso precisa haver grandeza, grandeza de visão. A grandeza é que produz a grandeza. Podemos fazer isso, presidente? Podemos nos encontrar, nos unir no país, instaurar um tipo de debate sobre o essencial. Podemos fugir dos desvios, usar isto ou aquilo, a luta sobre os costumes morais, como se fosse uma maneira de evadir a grande tarefa da mudança estrutural. Concordo com o senhor, professor. Nós temos que fazer isso. Né? É obrigatório fazer isso. Hoje, com essa questão das redes sociais, né, os espectros mais radicais, né, vamos dizer assim, da área da visão política de mundo, né, são os que tomam conta do debate. Né? Então, se houver a discussão desses dois extremos, que não fazem bem a nada. Né? Então, é uma discussão estéril isso aí. E, normalmente, não se discutem as ideias, se desqualificam as pessoas. Ofensas para lá e para cá. Então, nós temos que colocar um núcleo central do país de pensamento, realmente. Né? O pessoal das extremidades só deixa eles rugindo igual o rato, né? E acabou. Não tem que se preocupar com essa turma. E nós, a visão que eu tenho, eu julgo que o país ele tem que ter o seu projeto, o seu caminho, sua reta do futuro, independente do governo que assumir. Qualquer governo que assumir sabe que a rota é essa. Ele pode ir um pouquinho por aqui, o outro vai um pouquinho por aqui, mas todos o mesmo rumo. E, portanto, construir um projeto que não seja apenas projeto do governo, momentaneamente no poder, mas projeto do Estado. Um continuando o trabalho do outro. Obviamente que colocando, vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem brasileira, cada um bota um pouquinho do seu molho naquilo ali, mas a comida final que vai sair é a mesma. E sem preconceito sobre quem possa ser aliado de quem. Jamais. Porque essa foi a minha experiência no governo. Jamais imaginei que o meu maior aliado no Estado brasileiro viessem a ser as Forças Armadas. Mas essa foi a minha experiência. E demonstra que na ação as oportunidades se revelam. O senhor sabe que as nossas Forças Armadas, professor, de há muito tempo elas são inteiramente comprometidas com a questão democrática. Não é? A democracia liberal é a nossa visão de mundo. Foi isso que nós aprendemos nas nossas escolas ao longo aí dos últimos 40 anos. Essa é a visão que nós temos. E uma visão de participação, uma visão de realmente se doar para o país, não é? De não colocar sempre os nossos interesses acima dos interesses da nação. Não é? Até por isso, muitas vezes, as forças não têm aquele poderio que deveriam ter, porque a gente entende perfeitamente que a nação precisa colocar os recursos dela em outros, né? em outras áreas que são muito mais sensíveis e mais importantes. E agora é um grande projeto produtivista e capacitador, pode unir a nação. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade dessa conversa. Eu que lhe agradeço, professor. E a última coisa que nós não cheguei a comentar com o senhor, a questão da nossa América do Sul. Não é? A América do Sul, nós, Brasil e ela, vivemos muito tempo de costas uns para os outros. Sim. Então nós estamos, a pouco rompendo essa lógica. Temos lá o problema da Venezuela, não é? Que é um problema muito sério nas nossas fronteiras, não é? E que nós não vemos uma solução de curto prazo ali. Não é? Complicada aquela situação. Não é? E temos que fortalecer, não é? Essa integração, o Mercosul, que muito abandonado está, a gente tem que recuperar isso aí. E ali há um problema específico, porque nós nos metemos
na camisa de força da União Aduaneira, Sim. sem antes haver aprofundado o livre comércio. É isso aí. E não tratamos do essencial, que é a convergência no projeto de desenvolvimento. Nós somos um dos países mais fechados no mundo em termos comerciais e a nossa troca comercial é muito baixa, muito pequena. Mas o Brasil tem um recurso mais importante, que é a vitalidade. É isso aí. Agora faltam os instrumentos. Vamos tratar de construí-los. Muito obrigado, presidente. Eu que lhe agradeço, professor. Obrigado. Excelente conversa. Obrigado. Muito bom, muito bom.